Sejam mais uma vez bem-vindos à Casa do Caminho, tanto os que estão aqui quanto os que nos acompanham pela internet. A gente sempre passa, os que já estão acostumados, os que estão vindo pela primeira vez, a gente tem todos os avisos colocados aqui na casa e também via internet. Então a gente passa direto para os avisos da casa. A gente tem um plantão de atendimento para aquelas pessoas que querem passar por algum tipo de orientação, alguma questão, algum esclarecimento, algum problema. É só chegar meia hora antes do horário do Evangelho e procurar a orientação. A casa também oferece vários atendimentos na área assistencial e para todos a gente depende muito das doações que vocês nos trazem. Nós temos a distribuição de lanches aos sábados, nós temos os enxovais para as gestantes que participam de cursos conosco aos domingos. E temos também as nossas cestas básicas, em torno de 80 famílias, aproximadamente 640 quilos de alimento. Então, todo tipo de auxílio que a gente recebe deixa de ser um auxílio que a própria casa precisa estar entrando, né, colocando. Então, 1 quilo de qualquer alimento não perecível para nós é muito importante. E para as famílias que vão receber, infinitamente mais ainda. É a diferença entre você poder comer ou não, dar comida para o seu filho ou não. E toda semana a gente pede, todo mês a gente pede, porque todo mês a gente entrega as cestas e essas famílias comem como nós comemos, né, todos os dias. Então a necessidade é grande. Como eu falei, qualquer tipo de alimento é muito bem-vindo, mas tem mês que a gente tem necessidade de alguns alimentos específicos para poder fechar algumas cestas. Então, eu vou passar para vocês as prioridades desse mês. Arroz, leite em pó, óleo, açúcar e macarrão. Na verdade, qualquer coisa, mas esses itens são prioritários nesse mês. E eu gosto muito de fazer ênfase neste tipo de atendimento, porque, gente, é a diferença entre a família comer ou não. É muito complicado você não ter esse recurso e é muito confortador você poder entregar uma cesta básica e ver o rosto de quem recebe. Saber que para nós que doamos 1 quilo ou uma cesta, não importa, representou pouco, muitas vezes representa o que a gente gasta, sei lá, numa ida à padaria. E para eles é a diferença entre se alimentar ou não. Então, a casa agradece todo tipo de amparo, todo tipo de sustentação nesse sentido e continua pedindo, porque a gente precisa para poder atender a todos, né? De repente, até se existem mais doações, quem sabe a gente atende mais famílias. Como diz o Aquio, são quase 100 famílias ainda em lista de espera para que a gente possa atender. Então, eu acho que eu passei os avisos todos. Se eu não passei, depois eu lembro. Então, vamos fazer a nossa prece inicial. Elevando os nossos pensamentos a esse Deus de amor, de bondade, que apesar das nossas imperfeições, que são muitas, apesar do nosso coração endurecido, que muitas vezes nos leva para caminhos muito complicados, nos oferece esse momento de redenção, de alegria, de conforto e de reflexão, que é dado a partir do momento em que a gente entra na casa, muitas vezes até antes, na saída da nossa casa, a espiritualidade já está nos envolvendo, intuindo, fortalecendo. Vamos agradecendo porque recebemos sempre muito e ainda fazemos muito pouco. Que o nosso coração se abra no entendimento, que esse entendimento nos proporcione o controle mental dos nossos pensamentos, sensações, para que cada dia mais a gente possa ser um instrumento de trabalho, através do qual os benfeitores levam conforto, esperança, alegria e fé a todos que se aproximam de nós. Abençoa, Senhor, os nossos corações, para que deles brote apenas alegria e agradecimento. Graças a Deus. A nossa palestra de hoje vai ser dada pelo Aquio. E a gente convida o para vir falar.
Minhas queridas amigas, meus queridos amigos, mais uma vez, muito boa noite a todos. Aos nossos amigos internautas também, o nosso abraço fraterno. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre um item do livro Episódios Diários, psicografia do Divaldo Franco, ditado pelo espírito Joana de Ângeles. Sobre esse livro, eu gostaria de fazer um pequeno comentário, que a Joana fala na sua mensagem lá no livro, que é um guia prático para as diferentes ocorrências do nosso dia a dia. Existem muitos livros que a gente pode deixar na nossa cabeceira, né? Como consulta diária, em função de tudo aquilo que a gente passa no dia a dia. Existem livros do André Luiz, muitos, do Emmanuel, e tem esse da Joana de Ângeles. Então, se a gente pensar, por exemplo, em coisas que a gente não passa, né? Irritação, está lá, item 4. Desânimo, item 10. Mágoas, item 22. Adversidades, está lá no livro dela, item 34. Alegria e ação, item 40. Reclamações e queixas, coisas que a gente não faz, né? Item 37. Então, o livro tem lá 50 situações que nós vivenciamos no dia a dia. E a Joana, com a sua sabedoria, com a sua delicadeza, porém com a sua grande objetividade, nos transmite os seus ensinamentos. Então, quem estiver interessado, inclusive a Sandra deve ter esse livro na nossa livraria, coloque lá na sua cabeceira, que eu acho que vai ajudar bastante. A Joana, inclusive, fala na sua mensagem inicial nesse livro, que cada episódio ou capítulo desse livro deve ser lido, e pode ser lido em 1 ou 2 minutinhos, como sendo uma dose homeopática do medicamento do amor e da sabedoria dos séculos, de que Jesus e Allan Kardec se fizeram os excelentes modelos para a humanidade. Palavras lindas e profundas, como sempre, da nossa querida Joana de Ângeles. E o nosso item que nós vamos falar sobre esse livro tem como título De Retorno. A princípio, quando eu li esse título, eu fiquei até curioso, falei, nossa, o que a Joana vai nos ensinar com esse título, né? De Retorno, item 48. E ela começa no seu primeiro parágrafo, e aí nos esclarece o que ela quer nos ensinar. O seguinte: quando volvas ao lar, deixa à distância os resíduos das dificuldades e problemas enfrentados durante o dia. Então aí dá para entender por que ela chama o título desse texto de Retorno. E é justamente sobre esse primeiro parágrafo que a gente vai conversar e tentar aprender um pouquinho com os ensinamentos da Joana. Todos nós temos nossos problemas, não temos, pessoal? A gente chama de dificuldade, problema, empecilho, obstáculo. Nós gostamos de chamar de desafio, né, Simone? Desafio é uma coisa muito mais energética, uma coisa que nos leva à frente, que nos dá energia para buscarmos uma solução, para darmos um passo adiante. E, como Kardec fala, esses desafios muitas vezes não são fáceis, porque nós estamos aqui, como nós sabemos, num planeta de expiações e provas, né? E todos nós vivemos as vicissitudes do dia a dia, da rotina, né? Só lembrar, todos nós, ou indo para o trabalho, ou indo para as suas atividades, ou indo para estudar, nós levantamos, nós fazemos nossa higiene, nós nos alimentamos, nós saímos para nos locomover, aí pegamos um ônibus lotado, metrô lotado, tempo de espera, quem dirige pega um trânsito razoavelmente congestionado, difícil, enfim, para chegar ao seu local de trabalho e de estudo, e lá vai enfrentar todos os desafios lá da sua atividade, com o chefe chato ou não chato, com o cliente que reclama, não reclama, com o fornecedor que atrasa, que não atrasa, né? E todos os colegas chatos e não chatos, enfim, tudo aquilo que a gente conhece no dia a dia, que eu não preciso nem repetir em detalhes, todo mundo aqui vivencia isso, de uma forma ou de outra. E terminada essa tarefa, nós fazemos tudo ao contrário, né? Aí voltamos para casa e chegamos em casa. E ao término dessa jornada de trabalho, nós voltamos para o nosso lar, para o nosso cantinho, que a gente pode chamar até, entre aspas, para o nosso ninho. E não importa se esse nosso lar é um cômodo,
uma mansão, um palacete. É o nosso cantinho. E aí, nesse nosso cantinho, nós encontramos com os nossos familiares. Pode ser um, pode ser um monte, pode ser nenhum, não faz mal. Ali nós vamos encontrar os nossos relacionamentos, a nossa família. Então, nosso lar, nosso cantinho, nossa família, está lá. Nessa hora a gente chega do trabalho como? Cansado, estressado, e a gente quer o quê? Paz, descanso, relaxamento. Né? Então a gente quer tomar um bom banho, a gente quer descansar, a gente quer se alimentar, a gente quer relaxar. A gente quer cuidar do nosso corpo físico, né? Buscar energias para energizar esse corpo físico. Mas isso acontece sempre assim, pessoal, todos os dias? A gente consegue isso todos os dias? Não, né? Tem gente balançando a cabeça, não. As mulheres que o digam, né? Porque as mulheres, quando chegam em casa, além disso, muitas, né, têm que preparar o alimento, depois tem que lavar a louça, tem que se preocupar com a roupa, tem que se preocupar com os mantimentos, compra de supermercado, lista, tudo aquilo que a gente sabe que acontece, né, dentro de um lar. E, além disso, né, para quem tem família, a gente sabe disso, aí vem um familiar, pode ser o filho, a filha, o pai, a mãe, irmã, o marido, a esposa, que vem comentar alguma coisa, vem nos trazer um problema, vem nos trazer uma reclamação, vem nos trazer algum desafio. Verdade ou mentira, pessoal? Até agora eu só falei o óbvio, né? Isso acontece, todo mundo sabe. E aí, muitas vezes, pessoal, é comum isso acontecer com a gente, nós somos seres humanos, a gente fica nervoso, a gente se estressa, a gente responde mal, a gente agride muitas vezes verbalmente, né? Outras acontecem até agressões físicas, infelizmente, isso é uma realidade que a gente convive no dia a dia. E aí ficamos com toda essa carga de energias negativas. Né? Nós geramos em nós mesmos energias negativas e provocamos nos outros energias negativas. E isso quando não acontece o pior, quando acontece aquilo que a Joana nos aconselhou a não fazer. A gente já volta para nosso lar, para nossa casa, estressado, nervoso, raivoso. E aí, coitadinho do primeiro parente que aparece na nossa frente, né? Coitado. É aquele bode expiatório, é aquele que vai pagar o pato. Né? Eu faço isso e com certeza cada um de vocês em algum momento fez ou faz isso. Acontece, é verdade. E é isso que a Joana de Anjos quer nos chamar a atenção. Porque a gente muitas vezes liga num piloto automático e a gente faz tudo isso que eu estou falando todos os dias. Fazemos ou não fazemos? E aí a gente esquece de cuidar do outro lado. Do outro lado que é o nosso corpo espiritual. Eu não sei se aqui vocês têm ideia, quais são os fatores mais estressantes que a gente tem? Alguém quer chutar alguma coisa? Quais são os maiores desafios que vêm? Quais são as coisas mais estressantes que a gente vive no dia a dia? A lista é enorme, né, pessoal? Mas para mim, até para mim foi uma surpresa, porque uma pesquisa recente aqui no Brasil diz que os maiores desafios que nós passamos, em terceiro lugar, estão os desafios relacionados ao nosso trabalho. Terceiro. Ela está rindo, acho que está concordando. Em segundo lugar, estão os desafios financeiros. Em primeiro lugar, vocês sabem qual é? Alguém quer chutar? Quais são os maiores dos nossos desafios que estão em primeiro lugar? Os relacionamentos. Nossos relacionamentos. Esses são os maiores desafios que a gente tem. E essa pesquisa foi feita não entre espíritas, entre religiosos, foi feita de uma forma geral, entre público em geral. E todos consideraram que o fator mais estressante, mais difícil, o maior desafio para nós aqui,
são oriundos dos relacionamentos. Relacionamentos de uma forma geral. A gente está falando do relacionamento profissional, no trabalho, com os colegas de trabalho, com os subordinados, se você tiver, com suas chefias, com seus colegas. Relacionamentos sociais, no clube, na igreja, na própria rua, no banco, no supermercado, em todos os lugares. E para nós espíritas que temos um pouquinho mais de entendimento baseado na lei de causa e efeito, no princípio das reencarnações sucessivas, o local de nosso maior aprendizado de relacionamentos, onde que é? No lar. Voltamos ao lar, ao nosso ninho, à nossa casa. E a Joana fala aí com muita propriedade. A família não pode arcar com os ônus do teu cansaço, das mágoas, das frustrações e do mau humor que reunisse por contingência, às vezes inevitáveis, do seu trabalho. O ninho doméstico deve ser preservado das tempestades exteriores, a fim de que encontres nele forças e estímulos para os deveres a desempenhar no dia imediato. A Joana escreve bonito, não escreve? Só que pega no nosso pé. Então aí a gente vem falando, e aí ela vem com esse conselho, está lá. E nós já vimos que isso acontece, não é invenção. Todos nós vivenciamos isso. Só que nós esquecemos de cuidar disso. Muitas vezes por falta de tempo, muitas vezes por falta de atenção, muitas vezes por falta de nós mesmos. A gente vai falar sobre isso. E aí fica a pergunta, né? Como nos refazer, buscar novas energias num ambiente muitas vezes conturbado por nós mesmos ou pelos componentes da família? O primeiro conselho que a Joana dá aí é que a gente falou, nós devemos nunca nos esquecer que precisamos cuidar do corpo material, sim, alimento material, saúde, exame médico, medicamentos, tudo. Porém, nós nunca podemos esquecer de cuidar do nosso corpo espiritual. E o tratamento do corpo espiritual, a gente já sabe qual é a receita para cuidar do nosso corpo espiritual. Primeiro, oração, né, pessoal? Orações. Evangelho no lar. Por isso que todos os palestrantes, Simone, nós sempre falamos, olha, evangelho no lar. Quem faz evangelho no lar aqui? Olha, quem não faz, não precisa perguntar para mim, para Simone, para Cida, para quem já está aqui trabalhando na casa. Pergunte para um colega aí do lado, o que acontece fazendo o evangelho no lar? Ele é muito simples de ser feito. O procedimento está ali na nossa caixinha de entrada, tem lá como fazer o evangelho no lar. As consequências que advêm desse procedimento vocês não imaginam. A energia que brota dentro de casa, a proteção. Esse é o tratamento que nós damos ao nosso corpo espiritual. E aí pode ter alguma pessoa aqui que fala, poxa, aqui, mas eu não vivo em família, eu moro sozinho. É a mesma coisa. É o mesmo procedimento, é o mesmo enfoque. A única diferença é que em vez de você, e aí talvez seja até mais perigoso, soltar os cachorros, questionar, reclamar, discutir, brigar com um outro familiar externo, você vai fazer isso com você mesmo. Mas é o mesmo processo. E a terapia, a cura também é a mesma coisa. Igual, o evangelho não pode ser feito com uma pessoa? Perfeitamente. Não esquecer, né, que o Kardec fala, nós nunca estamos sozinhos. Os espíritos sabem até aquilo que nós queremos esconder. Né? Então nós nunca estamos sozinhos. E aí, é importante nessa hora, essa regrinha muito básica, que todo palestrante fala, muda de sintonia, muda de estação, como se mudasse de canal de televisão ou emissora de rádio, busca energias positivas.
E tudo isso que nós falamos é o suficiente, pessoal? Vocês acham que tudo isso que eu falei é o suficiente para, então, manter a paz e a harmonia no lar? Infelizmente não é, pessoal. Esse de retorno é uma parte dessa viagem que nós temos que fazer de retorno. Existe uma outra, muito mais importante, que é o de retorno para o seu eu, para o seu interno, para dentro de você mesmo. É como se nós fôssemos buscar dentro de nós a nossa essência divina. Ixi, agora complicou. Kardec fala, lá no Livro dos Espíritos, que nós somos criados simples e ignorantes. Porém, o nosso destino, um dia, é sermos puros, sublimes, sermos perfeitos. Nós somos seres perfectíveis. E o que a gente precisa... Isso está na questão 776 do Livro dos Espíritos. E, para isso, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos trazer para o nosso interior, para dentro de nós, os ensinamentos que o Pai nos mandou, através das 3 revelações, Moisés, Jesus e Kardec. Trazer esses conhecimentos para dentro de nós, assimilá-los, e aí fazê-los brotar de dentro para fora, em práticas efetivas de caridade, de humildade, de amor ao próximo. Em todas as nossas atividades, em todos os nossos meios, principalmente aonde? No lar. É ali que a gente precisa colocar em prática. E vocês sabem como é que se chama esse processo? Autoconhecimento, sim. Mas na doutrina espírita, como é que reforma íntima. É a famosa reforma íntima. O meu amigo Silvio Pegrus, quando a gente fala em reforma íntima, ele dá pulos de raiva. Não, esse termo é muito ruim. Existem outras formas de definir transformação interna, transformação íntima. Eu, particularmente, gosto de um termo que a Astrid Sayé, que é a responsável do Instituto Espírita de Estudos Filosóficos, ela chama de renovação de atitudes. Porque são coisas que a gente já tem lá dentro de nós. O Pai colocou para nós com muito amor e carinho. Basta simplesmente a gente trazer para fora. E para isso nós estamos recebendo todo o incentivo externo que nos vem através de todas as obras do Kardec. É aquela velha história, não adianta só aprender, só ler e ficar na teoria. Nós precisamos sentir isso dentro de nós. E principalmente aplicá-los. Na questão 919 do Livro dos Espíritos de Kardec, ele pergunta aos espíritos superiores: qual o meio mais prático, mais eficaz para se melhorar nesta vida e se resistir ao arrebatamento do mal? Os espíritos superiores respondem: um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo, o autoconhecimento. Lá no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Será que nós estamos fazendo esse contato com o nosso interior? A Astrid Sayé, ela fala aqui num trecho, esse livro aqui eu também recomendo, viu? Chama-se Renovar Atitudes. Muito simples, muito bonitinho, muito prático, muito agradável de ler. E ela fala lá na página 21. No dia a dia, refletimos inconscientemente emoções, pensamentos, sentimentos e aspirações sem controle e sem conhecimento próprio. Vemos constantemente os erros e defeitos dos que nos rodeiam. E somos incapazes de perceber nossos próprios erros. Nossas faltas são sempre por nós justificadas. Nos colocamos sempre como vítimas. Verdade ou mentira, pessoal? Com certeza isso acontece muitas vezes dentro de casa.
E é muito importante aí nós reconhecermos nossos erros, nossas limitações. E principalmente reconhecermos as qualidades daqueles que estão ao nosso redor. Nós somos doidos para pegar defeito. A pessoa pode fazer 10 coisas certas. Fez meia errada, a gente está lá, vendo aquele meio errado. Bom, eu pelo menos sou assim, eu não sei se vocês são. Eu sou assim. Assim daqui eu diga. Vamos aprender a destacar as qualidades das pessoas, as coisas boas. Todo mundo tem, pessoal. Ninguém é inteiramente ruim. Ninguém inteiramente pratica atos falhos. Não, muito pelo contrário. Então vamos focar nas coisas boas. É só assim que a gente pode mudar a energia interna do nosso lar. É aquilo que a Joana de Anjos chama de psicosfera do lar. Psicosfera é o ambiente espiritual do lar. É o resultado das energias que nós temos dentro de casa. Depende de quem? De nós e de todos os moradores. Nós temos esse poder de melhorar tudo. E com certeza, fazendo todas essas ações que nós conversamos aqui, o seu ambiente na sua casa vai mudar. E o teu exemplo, se você fizer a sua reforma íntima, a sua renovação de atitudes, o seu exemplo será um marco transformador dentro do seu lar. E a Joana então fala como último conselho que ela dá lá no texto. O teu lar deve ser o santuário escola, a oficina recreio, onde o amor predomine e a felicidade em qualquer situação ou circunstância sempre se faça presente. Pessoal, eu tenho certeza que tudo isso que eu falei, um pouco mais, um pouco menos, todos nós aqui sabemos. Todos nós aqui conhecemos. Mais ainda aqueles que estão estudando a doutrina conhecem muito mais profundamente. Vamos fazer aquilo que a Joana fala. Vamos assimilar esses conhecimentos. Vamos colocá-los lá dentro de nós. E especialmente transformá-los em ações concretas. Ela não exige que a gente vire anjo da noite para o dia. Não, ninguém quer isso. Mas que a gente puxe uma ponta do nosso processo de renovação de atitudes. É isso que precisa começar. Pelas pequeninas coisas. Eu sempre gosto de encerrar as palestras, quem já me conhece, com uma história interessante, um caos do Chico, ou naquelas que eu mais adoro, são as fábulas infantis. Eu e meu amigo Vladimir, que não está aqui hoje, nós somos fãs das fábulas infantis. Porque normalmente as fábulas infantis trazem aquela coisa da infância, né, daquela coisa pueril, só que depois tem aquela coisa mais chata, mais forte, que é a moral da história, né? E eu selecionei aqui uma que eu achei que, aliás, não só eu selecionei, meus amigos me ajudaram a selecionar essa, que parece que é a cereja do bolo de tudo isso que nós conversamos até agora. Então, é uma fábula chinesa, como superar desafios. Uma fábula chinesa sobre feijões. Conhece, Simone? Conhece, né? Simone é mestra nisso. Eu perguntei para a pessoa errada. Alguém conhece essa fábula? Não? Então tá bom. Era uma vez um monge que ele cuidava, ele é o mestre de um lindo templo lá na China. Ele estava prestes a se aposentar, com avançar de idade, e precisava encontrar um sucessor. E assim, nesse processo, ele começou a analisar, entre aspas, o currículo de todos os seus discípulos, todas as qualidades,
não só acadêmicas, físicas, mas principalmente aquelas que levam ao sentimento, aquilo que nós falamos, de trazer dentro de si aquilo dos ensinamentos divinos para aplicar. E assim, depois de selecionar muitos, o monge ficou no empate com 2. 2 discípulos empataram, mas ele podia escolher só um para ser o seu substituto, o monge mestre ali, que ia tomar conta desse templo. Aí os nomes desses 2 discípulos ficaram por minha conta. Eu chamei um de Caminho e o outro de Ando. Então fica a dupla caminhando. Então, esses 2 discípulos estavam empatados. Aí o mestre chamou-os e falou: Caminho e Ando, vocês 2 estão empatados para serem meu sucessor como o mestre aqui do templo. Eu vou dar a última prova, um teste de sabedoria para vocês. E aquele que vencer será o meu sucessor. A prova é a seguinte: vocês vão ter que, amanhã, 7 horas da manhã, calçar esses sapatos, deu para eles, sem meias, e deu a eles 2 saquinhos de feijão. Esse você vai colocar no pé direito, esse no esquerdo. E vocês vão subir a montanha. Devia ser, não diz aqui, mas devia ser coisa de quilômetros, 15 quilômetros, 16 quilômetros para subir, e mais um tanto para voltar. E assim calçados e com os feijões dentro dos sapatos, vocês vão subir e voltar. Quem chegar aqui primeiro será o meu sucessor, o vencedor. E assim, no dia seguinte, caminhando, estiveram lá, né, devidamente calçados, tudo, e começaram a subida. Aí logo se percebeu que o Caminho andava mais célere, mais rápido, e o Ando com mais dificuldade. E o Ando logo começou a mancar. Quando chegaram lá em cima, o Ando já estava com muitas dores na sola do pé. Ele tirou o sapato e viu que estavam todos cheios de bolhas. E o caminho continuava célere. Começaram a descer, vieram. Na metade da descida, Ando não aguentava mais de dor, ele tirou o sapato e olhou e viu que além as bolhas tinham se rompido, estavam em carne viva e sangrando. Então estava tudo em carne viva, aquelas dores horríveis. E caminho continuava célere, andando normal, forte, firme. E o Ando já trôpego, né, inclusive com muita dificuldade para caminhar. Logicamente, Caminho chegou primeiro e foi declarado o vencedor. E aí houve toda a comemoração, né, onde o mestre passou, então, a administração do templo ao Caminho. Fim da comemoração, o Ando chegou ao Caminho e perguntou: Caminho, como é que você teve tanta força, tanta coragem, tanta determinação para não sentir dores e caminhar tão rápido, subir e descer dessa forma, enquanto eu cheguei cambaleando? Aí o Caminho, muito sábio, respondeu para ele: antes de colocar os feijões no sapato, eu os cozinhei. Ele usou a sua sabedoria. Moral da história, pessoal, aí que faz relação com tudo isso que nós falamos aqui na nossa conversa. Carregando os feijões ou problemas, há sempre um jeito mais fácil de levar a vida. Problemas, desafios são inevitáveis. Já a duração do sofrimento é você quem determina. Aprenda a cozinhar os seus feijões. É como eu falei, é a cereja do nosso bolo. Nós falamos tanto em desafios, problemas, tudo que a Joana de Ângeles nos falou, tudo mais, e agora vem com essa fala, mas nos ensina justamente isso de uma forma meio lúdica, mas que exprime uma verdade muito grande. Nós temos um minutinho, eu não sabia se ia dar tempo ou não, mas eu queria frisar um pouquinho essa questão da reforma íntima, porque muitos podem desconhecê-la, não saber o que é. É um pouco mais difícil. Então eu vou contar rapidamente um caso que muitos aqui devem conhecer, que é a história da filha indiana. Quem conhece a história da filha indiana de Einstein? Simone não vale. A Cida também não vale. Paulinho também não vale.
Ninguém conhece? Exatamente. Então, para a gente entender um pouquinho mais o que a gente está falando dessa reforma íntima, renovação de atitudes, essa história é dada como criação do Einstein. Einstein fala que a nossa vida aqui, como encarnados nesse planeta, é como se fosse uma grande fila indiana, um atrás do outro, em sequência. Sendo que todos nós que estamos nessa fila carregamos duas mochilas, duas bolsas, uma na frente e outras nas costas. Na frente nós levamos, nessa bolsa, aquilo que nós achamos que são as nossas qualidades, as nossas coisas perfeitas, as nossas coisas boas. E nas costas nós carregamos tudo o que são os nossos defeitos, nossas fraquezas, nossas limitações. Então fica fácil no nosso caminhar a gente olhar sempre para as nossas qualidades boas. As nossas qualidades nem tão boas estão lá nas costas, nós estamos vendo. E ao mesmo tempo, Einstein fala que nós caminhamos, nós olhamos na frente. E na nossa frente, quem a gente vê? Nosso companheiro de jornada com a mochila das costas, que só tem defeitos. Então, no outro, a gente só vê os defeitos. E nós só vemos as nossas qualidades. E aí leva esse caminhar. É isso que nos leva ao orgulho, ao egoísmo. Nós nos achamos muito melhor que o próximo. E o que é reforma íntima? Simbolicamente, pessoal, reforma íntima é pegar essa mochila que está nas nossas costas, ter a coragem de pegar essa mochila, trazê-la aqui também à nossa frente, ter a coragem ainda de abri-la e de começar a examinar o que existe lá dentro. Nosso orgulho, nosso egoísmo, nossas limitações estão todas lá. E ter a maior coragem ainda de colocar a mão lá e puxá-las para fora, como se fossem pedras preciosas, porém pontiagudas, que machucam. E aí você tem que pegar essas pedras, por exemplo, a pedra do seu orgulho, tirá-la e começar a lapidá-las. Tirar as suas pontas que nos cortam, que nos machuquem, lapidá-las para se transformar numa joia rara. E no momento que ela se transformou numa joia rara, você pega essa joia e coloca, então, na sua bolsa de qualidades. Esse processo, essa coragem, é a reforma íntima, no seu sentido. É transformar as nossas limitações de orgulho, de egoísmo, em qualidades. Não é eliminar, que não dá para eliminar, é transformá-las. Esse é o processo de reforma íntima. Vamos fazê-lo. Muito obrigado, pessoal. Muita paz a todos. Então, depois que esse feio falou, alguém tem alguma dúvida? Alguma pergunta? Pois não. É por causa do pessoal da internet, desculpa aí. Tudo bem. A minha curiosidade é, após esse processo, o que vem depois? Desculpe, seu nome é? Renan. Renan. Muito bom, Renan. Já vi que você ficou interessado. Eu fico muito feliz. O que acontece depois? Se a gente usar o nosso exemplo do nosso lar, da casa, onde você vive com a sua família e tudo mais, quando você faz esse processo de reforma íntima, você está transformando, como nós falamos, seu orgulho, seu egoísmo, suas limitações, sua intolerância, sua raivas, enfim, todas as coisas negativas, você está transformando em coisas boas. E quando você vai se relacionar em casa, principalmente em casa, em todos os lugares, mas principalmente em casa, no lar que nós estamos falando, você vai usar esses dons. Então, em vez de você ficar bravo com seu pai e com sua mãe quando eles vêm conversar com você sobre alguma coisa, você vai falar, puxa, mas meu pai tem seus limites também. Ele também tem suas restrições. Né? Ele tem sua história de vida. Eu tenho que compreender isso. Ele não tem só defeitos, ele tem qualidades. Veja a visão. É isso que tem que mudar. E aí, em vez de você discutir e agredir seu pai, você vai agradecer. Você vai amá-lo mais ainda
mesmo que ele tenha os seus limites. Alguma outra pergunta? Eu tenho uma aqui que você vai adorar. Opa, ixi. Não. É da Márcia de São Bernardo do Campo. Eu vou ler mais ou menos como está aqui. O homem chega em casa cansado, mal-humorado, por causa de problemas no trabalho, no trânsito, esquecendo que em casa também fica uma pessoa com problemas de casa, com refeições com filhos, com, enfim, procedimentos de levá-lo à escola, supermercado, essas coisas. Por isso, devemos ter respeito com a dor de cada um, porque todos somos levados aos desafios da vida. É isso? Márcia, muito obrigado pela sua participação, pela sua pergunta. É como nós falamos durante a palestra. Essa é uma realidade que ninguém escapa. Faz parte do nosso dia a dia, com variações, com nuances. Com alguns mais problemas de um tipo, outros de menos, mas a base é a mesma. E a solução, Márcia, é aquilo que nós acabamos de falar, que a Joana tanto nos repete. Resumindo, é aplicar os ensinamentos de Jesus. Os ensinamentos de Jesus podem ser aplicados em todas as situações da nossa vida. Sempre, apesar de tanto tempo, começando em Moisés, vindo em Jesus e agora em Kardec, nós temos lá no Livro dos Espíritos, na parte terceira, as 10 leis morais. Quem já leu, quem já estudou, sabe perfeitamente que essas 10 leis morais se aplicavam perfeitamente naquela época e se aplicam perfeitamente hoje, século XXI, na tecnologia que nós estamos. Então, Márcio, o que eu posso dizer para você é que o segredo de tudo isso é o amor, é a prática do amor. Então, eu também tenho uma pergunta. Não faz muito difícil. Que merece. Não, é que você falou das leis morais, e eu estava pensando nessa reformulação íntima, reforma íntima, deu um nome, que revolução espiritual, comumente chamado como vergonha na cara. Né? Porque, assim, é verdade, gente, não tem outro nome. Por quê? Porque para a gente fazer essa releitura que ele está falando dessa bolsa que a gente traz, a gente precisa de muita coragem. Coragem de olhar para a gente para dentro, não gostar do que está vendo, manter o foco, porque a gente olha, não gosta e vira a cara. Manter o foco e iniciar essa limpeza que uma hora vai ter que começar. E quanto mais tarde a gente postergar isso, quanto mais a gente, enfim, enrolar, vai ficar mais difícil, porque vai ficar mais sujo. Né? Então, assim, quem inicia esse processo é uma pessoa muito corajosa. Eu sempre admiro muito. E aí eu ia te perguntar, no meio da reforma íntima, em casa, nos reflexos onde aparece, está presente as 10 leis, mas a lei do trabalho, a lei da sociedade e a lei do progresso não seriam a base, então, da reforma íntima? Se a gente pegar essas 10 leis morais, elas são muito abrangentes. E essas 3 falam exatamente sobre isso: lei do trabalho, sociedade e do progresso. E lá também tem lei de destruição, lei de conservação. Abrange toda a nossa realidade. Né? E para que a gente possa efetivamente obedecer essas leis que Kardec nos coloca ali através dos espíritos superiores, a ferramenta para que a gente possa aplicar a lei do trabalho, a lei de sociedade principalmente, a lei do progresso, é muito importante, senão a base de tudo essa nossa mudança de atitude. Porque o trabalho vai continuar existindo e precisa sempre. A lei do progresso é uma consequência, mãe e filha. A lei da sociedade é uma exigência do trabalho e do progresso. Isso vai existir sempre. Agora, como a Joana fala, a forma como nós vamos executar tudo isso depende da gente.
como a gente falou na fábula, pode ser dolorido, pode ser sofrido, ou você pode cozinhar seus feijões e vencê-los. Respondi ou não? Ah, então tá bom, muito obrigado. Obrigado, gente. Muita paz a todos. Então a gente vai fazer as nossas vibrações, né, que são uma etapa do trabalho realizado na casa espírita. E eu gosto sempre de explicar, porque muita gente não entende o que a gente faz nesse momento. Esse é o momento em que a gente deixa de lado todos os nossos problemas, a nossa autopiedade, o nosso ego adoentado, voltado para a gente mesmo, e percebe que existem criaturas encarnadas e desencarnadas nesse planeta precisando de muito mais do que nós, com problemas muito mais dolorosos e constantes do que os nossos. Então, nesse momento, a gente mentaliza o outro. Não é a nossa dor, é a dor do outro que vem primeiro. Então, é o momento que a espiritualidade mais espera, como forma de retribuição, né, como forma de gratidão por tudo que a gente já tem. Então, nesse instante, a gente fecha os nossos olhos do corpo físico e eleva os nossos pensamentos em agradecimento a esse Pai de amor que nos oferece esse espaço, que nos oferece a leitura, o trabalho edificante, a forma de ser útil. E que os bons espíritos, com a permissão desse Pai, possam recolher dos nossos corações os sentimentos melhores que a gente puder doar para esse planeta. A gente sempre lembra que o planeta está precisando de tanta coisa. Então eu deixo ao critério de cada um. Imaginem o que o planeta mais precisa: amor, esperança, caridade, fé, coragem. E doem. Imagina que essa doação vai envolvendo o planeta como um grande abraço. E a gente está levando tudo isso a criaturas que a gente não conhece, criaturas que a gente conhece, encarnados e desencarnados. Aqueles que padecem de dores morais, físicas e espirituais, corações sofredores e corações endurecidos. Aqueles que buscam já um socorro e aqueles que nem começaram ainda o processo do sofrimento. Vibrando por todas as casas de oração e por esta, que nos dá a oportunidade de renovação, de benefício próprio, para que, como disse o aqui e o lá fora, a gente possa levar o mínimo de bem que nós recebemos aqui, que é enorme. Que essas vibrações sejam levadas por caridade aos nossos lares, aos nossos familiares, aos nossos queridos, para que eles também recebam um pouco desse benefício que nós doamos junto com a espiritualidade e se sintam melhores. Uma parcela, talvez a melhor de todas que nós doamos, nós reservamos para aquelas criaturas encarnadas ou não, que nós chamamos de obsessores. Que eles se sintam melhores. No meio de uma trégua de tanto tempo de mágoa. E possam também serem tocados nessa mudança, iniciando esse processo de renovação. E por fim, Pai, que por caridade, um pedacinho disso tudo volte para nós. Para que os nossos corações parem de justificar os próprios erros, como disse aqui, e ajude a fortalecer no outro e em nós também aquilo que temos de melhor. Somos criaturas muito difíceis ainda. Só o trabalho no bem, só o movimento de auxiliar o outro é que torna a nossa existência mais digna, e o amparo do Pai, que não falha nem falta para ninguém. Graças a Deus, que todos tenham um bom tratamento, que saiam daqui mais renovados e que recebam seguramente não aquilo que vieram buscar, mas aquilo que precisam receber. Graças a Deus.